A empresa brasileira de aeronáutica, Embraer, trata-se de um grupo empresarial fabricante de aviões executivos, comerciais, militares e agrícolas, além de peças aeroespaciais, serviços e suporte na área. O conglomerado tem sua sede na cidade de São José dos Campos, interior do estado de São Paulo, além de possuir diversas unidades pelo Brasil e no exterior. A empresa teve um incentivo para sua criação num período onde as políticas nacionais buscavam substituir as importações e foi fundada em 1969 como uma sociedade de economia mista vinculada ao Ministério da Aeronáutica. Nas décadas seguintes, já teve seus primeiros produtos sendo comercializados nacionalmente e internacionalmente, sendo eles os aviões Bandeirante, Xingu e Brasília. No final da década de 80, uma crise atinge a economia brasileira e a Embraer passa por dificuldades financeiras, vai a leilão e se torna privatizada. Essa mudança propiciou uma grande reestruturação na empresa, a qual possibilitou a criação de novos projetos que marcaram o início de uma fase de vertiginoso crescimento econômico. A chave para o sucesso dessa nova fase econômica foi seguir a tendência internacional de produzir aviões de maiores dimensões, inicialmente com jatos comerciais com capacidade de até 50 passageiros, e em seguida foram feitos novos investimentos em aviões de 70 a 120 lugares. Deste modo, a Embraer entrou num novo nicho do mercado, ocupado não só pelas empresas aeronáuticas principais, mas também pelas empresas de baixo custo e baixa tarifa. Atualmente, a empresa é líder mundial na fabricação de jatos com até 140 assentos. Na aviação executiva, 1 a cada 5 jatos no mundo é da Embraer, sem falar nos aviões de defesa e segurança utilizados por mais de 60 países. É notório o crescimento da companhia nas últimas décadas. Na Bovespa passou a ser considerada uma blue chip, termo proveniente do poker, no qual a analogia é utilizada para empresas bem estabelecidas, de grande porte e com comprovada lucratividade. Em 2016, foram entregues 240 aeronaves. A receita líquida foi de 21.435,7 milhões de reais. As ações comercializadas na BMF Bovespa encerraram 2016 cotadas em R$16. Já as ações e recibos de ações negociados em Nova York terminaram o ano cotados em $19,25. O valor de mercado da Embraer era de 3,6 bilhões de dólares no final do ano. Com relação aos prazos médios, os cálculos baseados nos balanços patrimoniais demonstram que o prazo médio de estoque foi de, em média, 185 dias no período analisado, um valor alto, justificado pelo processo demorado da construção de aviões. Por outro lado, os prazos médios de recebimento e de pagamento são baixos, sendo importante destacar que o prazo médio de recebimento foi mantido sempre maior do que o prazo médio de pagamento, o que aumenta o giro de caixa da empresa. Em resposta aos prazos médios, o ciclo operacional da Embraer cresceu até 2015, ano em que a empresa investiu em capex. O ciclo financeiro foi mantido relativamente alto, pelo fato de que o mercado de vendas de aeronaves não tem alto giro. Seguindo a tendência do ciclo operacional, a empresa manteve o seu giro de caixa acima de 1 durante o período analisado, o que significa que o giro ocorreu uma vez ao ano. A empresa aumentou seu capital de giro líquido ao longo dos anos, ou seja, hoje a Embraer dispõe de uma maior folga financeira e, portanto, seus ativos circulantes superam os passivos circulantes. Entre 2012 e 2016, o índice de liquidez corrente da Embraer manteve-se por volta de 2, o que significa que, para cada R$1 de dívida, a empresa possui, em média, R$2 no curto prazo para liquidar suas obrigações. O índice de liquidez seca, que exclui os estoques por apresentarem menor liquidez, ficou acima de 1 durante o período. Porém, o índice de liquidez imediata permaneceu abaixo de 1, o que configura uma situação de risco caso a empresa precise liquidar suas obrigações. A partir dos valores de patrimônio líquido, empréstimos e financiamento dos passivos, foi possível obter os valores de investimento ao longo dos anos. Houve um pico de investimento em 2015, pois, segundo Sandro Valeri, diretor de Corporate Innovation, o capital de risco investido em inovação no setor de transportes em 2015 foi maior que nos últimos 15 anos.
De acordo com a Embraer, estes investimentos foram aplicados em CAPEX, ou seja, adição de imobilizado e pesquisa e desenvolvimento. Apesar dos altos investimentos, o retorno não acompanhou esse crescimento, o que significou uma queda brusca do valor do retorno sobre investimento de 2014 para 2015. Enquanto isso, o custo médio ponderado do capital aumentou progressivamente desde 2014, indicando que o custo de capital tem aumentado desde então. Da mesma forma que o ROI decresceu em 2015, o retorno sobre ativos e retorno sobre patrimônio líquido também diminuíram consideravelmente no período. Porém, fica claro que o decréscimo do ROI foi mais acentuado. O fato do decréscimo no ROI ser mais acentuado que os demais indica que a empresa recebeu uma quantidade de investimentos muito maior em relação ao que foi capaz de proporcionar de lucro líquido. Além disso, a taxa de juros paga pela empresa também aumentou desproporcionalmente. Segundo o gráfico a seguir, é possível observar que o custo de capital representa a diferença entre dois valores, o NOPAT e o EVA. Ambos os valores sofreram bruscas quedas no ano de 2014 para o ano de 2015. Segundo o gráfico apresentado anteriormente, temos dois conceitos. O NOPAT, que é um indicador financeiro que apresenta o lucro operacional líquido de um negócio, e o EVA, que é um indicador do valor econômico agregado que permite a executivos, acionistas e investidores avaliar com clareza se o capital empregado em um determinado negócio está sendo bem aplicado. Esse aumento do investimento de risco também pode ser explicado pelo valor de custo de capital mostrado no gráfico, que apenas aumentaram a partir de 2014. Nota-se que o valor adicionado aos acionistas foi o mais baixo no ano de 2015, mas que desde então tem se recuperado. De acordo com esse gráfico, onde apresenta as despesas operacionais e o lucro líquido, é possível chegar às seguintes conclusões. Enquanto no ano de 2014 o lucro líquido era superior às despesas operacionais, no ano de 2015 as despesas operacionais são consideravelmente maiores que o lucro líquido gerado, o que justifica o desempenho da empresa na época. Algumas possíveis hipóteses para tal acontecimento são que o setor pode não ter acompanhado o alto investimento da época e que o acréscimo de cerca de 2,5 bilhões em ativos imobilizados de um ano para outro possa ter gerado o aumento dessas despesas. Assim, nota-se que no período de 2014 para 2015, a Embraer recebeu um alto valor de investimento e pode ter tomado a medida de aumentar a sua capacidade produtiva. Porém, isso também representou um grande aumento das despesas operacionais da empresa. Ainda tendo em vista o ano de 2015, é possível perceber a partir do seguinte gráfico que os resultados para os acionistas também não foram favoráveis no ano de 2015. Nos anos anteriores, os spreads econômicos para os acionistas eram superiores a 5%, caindo para 0,66% no ano de 2015. Este decréscimo pode ser explicado pela reduzida taxa de retorno de investimento desse ano, o ROI. Os valores de NPV para o ano de 2015 também foram desfavoráveis. O valor foi de cerca de 22 bilhões de reais negativos, o que significa que neste ano os investidores tiveram prejuízos em suas aplicações. Esses valores também podem ser refletidos nos índices de lucratividade negativos entre os anos de 2014 e 2015, obtidos através da divisão dos valores de NPV sobre os investimentos feitos no ano. Atualmente, o capital da companhia Embraer é pulverizado entre os investidores nacionais e estrangeiros, sendo que metade do seu capital é negociada na Bovespa e a outra na Bolsa de Valores de Nova York. A empresa possui um valor beta de 0,20, o que significa que é pouco sensível às oscilações do índice Bovespa, como é possível observar na correlação apresentada. A Embraer é uma empresa de capital aberto e é também uma sociedade anônima, ou seja, todos podem comprar ações, e por isso o seu patrimônio líquido se manteve relativamente alto ao longo dos anos. Os índices de curto prazo se mantiveram num patamar satisfatório, sendo que a empresa apresenta um bom capital de giro e os prazos médios estão dentro do esperado.
Os indicadores de longo prazo também se apresentaram satisfatórios, uma vez que as expectativas dos investidores foram correspondidas ou superadas. Alguns pontos positivos da Embraer são o seu papel importante na segurança nacional, sua diversificação e a sua presença no mercado internacional. Por outro lado, os pontos negativos são a concentração de clientes, a competição global e uma demanda volátil por novas aeronaves.